Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje o papo é com uma das lendas do mercado aí de criptomoedas do Brasil. Nós estamos aqui com o Safiri Félix, que hoje é diretor de produtos e parcerias da Transfera. Tudo bom, Safiri? Tudo bem, Gustavo? Sempre um prazer aí falar contigo. Tá. Safiri, acho que a gente podia começar um pouquinho. Você está bem nesse mundo aí de cripto há um bom tempo, né? Então, assim, você pegou desde o do começo lá e como é que está isso. Eu queria que você desse um pouco a visão para a gente, como é que você está vendo essa institucionalização de cripto que está acontecendo aí assim, nos últimos 6 meses, um ano, né? Onde a gente tem aí muita coisa de cripto indo para o mercado mais tradicional. Como é que você está vendo esse movimento? Era um cenário que já se projetava lá atrás. Eu posso confessar que eu estou um tanto quanto surpreso com a velocidade. Eu imaginei que levasse mais algum tempo até a gente estar no estágio que a gente está hoje. Especialmente quando a gente olha para o Brasil, né? A gente é notadamente conhecido por não ser tão aberto assim à inovação, e no caso de cripto, tanto por parte dos reguladores, como a forma como o próprio ecossistema foi se organizando, a gente pode dizer que a gente tem coisas no Brasil surpreendentes, né? Para o atual estágio. Basta a gente olhar aí que a gente tem um ETF regulado sendo lançado aqui antes do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? E com volumes bastante relevantes, né? Logo no seu lançamento, o ETF de cripto que está negociando hoje na B3 já se tornou o terceiro maior ETF em volume de negociação, né, no Brasil. Isso é um indicador de que existe apetite, né, por parte desse tipo de instrumento. O próprio também crescimento dos fundos regulados, né, que estão aí nas plataformas de investimento também, estão crescendo, né, tem tido um esforço de captação bastante relevante. Então, isso sinaliza que existe muita demanda por exposição em cripto no Brasil, e que também existe a questão de que, muitas vezes, o usuário de varejo e também o institucional ainda não tem o mandato para comprar cripto diretamente, né? Então, essa institucionalização, na verdade, ela vem preencher essa demanda reprimida, que estava aí sem ser atendida, e na margem acaba sendo positivo para o mercado como um todo, né? Eu acho que ainda existem algumas questões que tendem a ser aprimoradas com o tempo, né? A limitação, por exemplo, de 20% de exposição direto em cripto ou Bitcoin para o varejo, eu acho que é um pouco ruim, porque acaba tornando o produto um pouco caro, né? Ele acaba tendo que carregar ali um custo operacional alto, e no fim ele está com 80% dele alocado em títulos públicos, né? Então ele dá uma pimentadinha, mas ainda não resolve tanto o problema. Mas eu É, acho que é é uma natural, é alocação de evoluindo. capital super ineficiente, né? Então, para pegar o Bitcoin, você tem que colocar 80% no título do governo brasileiro, né? E só os 20% que vão lá para fora. Então, assim, acaba não sendo uma alocação eficiente, mas o que a gente vê também é a CVM, de certa forma, já sabendo e já provavelmente mudando isso aí no futuro próximo, né? Uhum. Safiri. Tem um outro ponto também quando a gente olha isso, que é assim, quando a gente olha para o mundo cripto mesmo, aquele mais antigo, que é de quem estava lá, era um mundo mais libertário, né? Aquele mundo de que eu tenho que ter a minha chave, né? Not your keys, not your money. Né? Quando a gente está indo para um momento que a gente vê agora de institucionalização, é um momento de mais intermediários também. Sim. Né? Como é que você vê essa briga aí? Não sei se eu posso chamar de briga, mas essa controvérsia aí entre uma coisa que começou mais libertária, indo agora para um negócio mais institucionalizado, com vários intermediários. Então, eu acho que parte da compreensão de que você tem exposição a um mesmo ativo, mas que não é exatamente o mesmo tipo de exposição, né? É a exposição direta e a exposição indireta, né? Que é o que acontece também na indústria de fundos hoje, né? Somente em ações, você pode operar ações diretamente, ou você pode destinar seu dinheiro para um gestor profissional fazer a escolha de como vai acontecer ali a gestão desses recursos. Eu acho que em cripto é a mesma coisa, né? A questão das chaves é bastante controverso, né? Porque eu acho que depende muito do nível de dedicação que a pessoa está disposta a fazer. Se for para ver 2 vídeos no YouTube e falar, não, agora eu vou custodiar as minhas chaves, vou ter tudo anotado aqui no Paper Wallet, talvez não seja o melhor a ser feito, assim. O que eu costumo fazer é recomendar o tamanho da sua exposição. Então, a partir de um determinado montante, aí já se torna quase que vital você ter essa educação de como fazer autocustódia e tudo mais. Mas para volumes menores, eu não vejo tanto problema assim em a pessoa comprar, deixar no exchange ou entrar no fundo regulado.
Acho que o mais importante é se expor. Acho que essa é a grande história, né? O custo de oportunidade de ficar de fora desse mercado já ficou alto demais para ser comprado de forma inadvertida. Assim. Então, Sim. tem que É, ter e que você umas tem, coisas pelo menos pequenas. e talvez pegando um pouco desse teu gancho, uma das grandes mudanças que a gente tem lá de 2015, 16, 17 para agora, é que as exchanges hoje estão muito mais robustas, né, nesse sentido. Elas aprenderam muito, tomaram muita porrada aí nesses anos, né, e as que estão aí, acho que tem um sistema de custódia ou de controle muito provavelmente maior do que a grande maioria das pessoas fariam com a sua chave privada, né? Então, assim, acaba ficando até mais seguro você colocar lá do que você fazer sozinho, obviamente tomando em consideração esse valor que você comentou, né? Se o negócio é um percentual grande do seu patrimônio, né? Aí vale a pena você investir em conhecer, em saber como fazer para colocar, porque tem um conhecimento aqui que não é fácil, né? Você administrar chave privada. Você tem um monte de detalhes aqui que não são triviais para quem não é desse mercado, quem não entende, né? Com certeza. As hardware wallets melhoraram de usabilidade, mas elas ainda estão longe do que eu entendo que seria o ideal, né? A gente vai chegar lá em algum momento. E principalmente em carteiras de celular, carteiras que você salva os backups no computador. Hoje em dia tem sido cada vez mais recorrente as notícias de invasão, perda de dados. Então é importante fazer a custódia disso da maneira mais cautelosa possível. Então, se você não se sente seguro em fazer isso por conta própria, ok em terceirizar, mas sabendo que existe esse risco, né? Na prática, se as chaves não estão com você, você não é o dono daquilo. Você tem uma contraparte que tem a obrigação de respeitar o acordo que fez com você em relação à quantia custodiada, mas não está com você. Mas eu acho que tem um ponto importante aí, que você falou sobre a melhoria das ferramentas de custódia, né? Se a gente olha aí as notícias, está muito profissional isso, né? E são empresas que vão fazer investimento em tecnologia, em melhorias de processo de segurança constantes. Então, um player pequeno não vai ter espaço nesse mercado. Então, quando você olha Fireblocks, BitGo, própria Fidelity entrando nesse mercado, né, a gente de fato começa a ver uma consolidação dessa indústria. E aí é aquilo, né? Da mesma forma como não faz sentido mais hoje em dia para quase tudo você querer rodar localmente o seu servidor, né? Fazer tudo isso em casa, é mais fácil você contratar isso as a service de uma gigante como a Amazon, a Oracle, etc. Para a custódia de cripto, eu acho que para o pequeno também vai fazer muito sentido optar por essas soluções. E o interessante é isso, né? Por definição, nunca ninguém vai poder impedir que você faça a sua própria custódia, né? Então é importante saber como fazer, mas não necessariamente é a solução ideal para todo mundo. Tá bom. O tema do momento agora é muita discussão faz um mês que o Bitcoin está parado naqueles 55 mil dólares, 57 mil dólares por aí, e algumas outras criptos, mais notadamente a Ethereum, voando, né? Que praticamente dobrou aí nesses últimos 2 meses e tal. Como é que você vê esse tema da dominância do Bitcoin, que é um tema que sempre volta, né? Bitcoin já foi 75% no market cap de todas as criptos, agora está ali por volta de 45%. Como é que você analisa esse tema, Safiri? Eu acho que o Bitcoin vai precisar voltar a ter notícias, né, para trazer um fluxo adicional. Eu acho que é natural quem teve uma exposição mais recente, depois que você entende Bitcoin, você já consegue ali entender um pouco melhor a dinâmica de como funciona esse mercado. As pessoas têm o impulso natural até querer se expor a outros ativos também, né? E aí, naturalmente, o Ethereum, pela própria maturidade, pelos casos de uso que estão sendo construídos ali, acaba sendo um candidato natural a receber parte desse capital. Acho que o Ethereum tem uma agenda própria, né, em curso agora, com a atualização do Ethereum 2.0 e o hard fork que pretende aí aumentar a questão da escalabilidade e tornar as taxas de transações mais baratas, né, que é um movimento importante. O Ethereum tem todo esse hype de DeFi em torno dele, né? Ele acaba sendo ali o principal beneficiário, apesar de hoje já ter uma concorrência muito forte por parte da Binance Smart Chain, né? Que consegue ter uma arquitetura e uma infraestrutura que bebe no código-fonte do Ethereum, mas que tem o consenso centralizado nos nós que são rodados pela própria Binance, né? Então, para quem está querendo experimentar, descentralização nem sempre é um valor tão importante, né? Esse é um outro tema também que cabe aí o debate. Por muito tempo, um dos fatores principais de fazer o valor de uma rede era o nível de descentralização, né?
hoje parece que nem, não é tão valorizado assim, porque o Ethereum ele é mais concentrado do que o Bitcoin. E com essa migração para o Proof of Stake tende a ser talvez ainda mais concentrado. Então, são testes em tempo real das teses em torno dos vários protocolos. E o Ethereum, como está nessa agenda positiva aí, né, uma expectativa de resolver um dos seus gargalos principais, acabou tendo um fluxo adicional de novos compradores também para essa questão do Proof of Stake, né? Para você ter um nó, você vai precisar ter uma determinada quantidade de Ethereum, e aí quem já estava posicionado aí também está aumentando para tentar ter uma influência maior na rede, e novos entrantes também se interessando por esse novo modelo de remuneração. Tá bom. Você não vê isso? Uma das visões que você tem sobre esse negócio é um pouco a ideia de que o Bitcoin, lá atrás, quando eles decidiram que ele não ia aumentar o tamanho do bloco, queria continuar aquele tamanho de bloco, ele se limitou a ser o que a gente chama de ouro digital, né? Uma reserva de valor, etc. E aí acaba sendo um caso de uso que talvez seja limitado. Ao passo que todas essas outras criptos que vêm, tem muitos casos de uso e uma aplicabilidade muito muito maior. Você não consegue ver assim para frente que esse grupo de outras criptos, Ethereum, ou Cardano, ou qualquer que seja aqui, transpassem esse valor do Bitcoin por conta desse fator do Bitcoin ser simplesmente um caso de uso, ter menos casos de uso do que as outras? Eu discordo um pouco dessa visão, porque eu acho que, apesar de existir muito hype em torno de potenciais casos de uso, eu até hoje encontrei pouquíssimas coisas que de fato fazem sentido rodar numa infraestrutura de blockchain ao invés de um banco de dados centralizado. São pouquíssimas coisas. E geralmente essas coisas esbarram em dois aspectos principais. São aplicações que precisam ser imunes à censura, interferências externas, e infraestruturas que, de fato, a descentralização gere valor para os participantes daquela rede, né? Então, quando você conjuga esses dois componentes e você olha para os vários casos de uso que têm sido falados aí, muito pouca coisa, na minha opinião, para em pé. A gente tem aí um ambiente de experimentação enorme. Eu acho que DeFi, hoje, sem dúvida, é onde as coisas mais interessantes estão ocorrendo, mas a gente ainda está numa fase muito, muito embrionária, né? DeFi bateu aí recentemente os 100 bilhões de dólares, né, alocados nos vários protocolos, que é uma cifra importante, mas isso é o 10%, né, do market cap total do mercado de criptoativo. Então, à medida que esses casos de uso forem amadurecendo, novas aplicações forem surgindo, a gente vai saber de fato para que vai servir cada um desses protocolos. Então, se você peneira ali com algum critério o top 20, você vai sair com 4, 5, com muito boa vontade, e de fato conseguem reunir condições mínimas para se construir uma tese de investimento em torno daquilo. Eu acho que o que ainda é a sustentação de todo esse mercado é a tese da escassez digital programada. E dentro disso, o Bitcoin é imbatível. O Ethereum tanto reconhece o valor disso, que essa atualização tende a colocar o protocolo minimamente nessa rota, né? No sentido de dar um pouco mais de previsibilidade em relação ao estoque em circulação. Mas a gente está falando aí de commodities digitais que dependem de casos de uso, né? Então, o Ethereum está subindo por quê? Porque ele está em alta, tem essa expectativa em torno do Proof of Stake, então existe um incentivo natural para que você tenha um fluxo comprador maior do que o fluxo vendedor. Agora, à medida que você vai tendo mais concorrência de outros protocolos, a gente também não sabe o quão bem sucedido vai ser essa transição para o Proof of Stake, a gente vai ver esse fluxo migrando dentro das variadas alternativas. Mas ainda é muito cedo para tirar qualquer tipo de conclusão. Tá bom. A gente falou um pouquinho da Ethereum e das outras, Safiri, mas olhando para o lado do Bitcoin só agora, né, ele não teria, pelo fato dele ter se limitado a ser esse ouro digital, também menos casos de uso envolvidos, ele não teria se limitado ao valor dele também por conta disso? Então, essa resposta talvez estivesse correta se algum dos forks do Bitcoin tivesse ganho tração, e não aconteceu, né? Os que optaram pelos blocos maiores e aí começaram a derivar a partir disso, né? E várias, chegou a mais de uma dezena de forks. Nenhum deles se provou relevante. Então, na minha opinião, é um claro sinal de que não existia demanda, de fato, pela questão dos blocos maiores. Eu acho que o Bitcoin, na verdade, ele é, por definição, um protocolo que tem que ser mais conservador no sentido da implementação de novas funcionalidades, né? Porque ele pode se dar ao luxo de incorporar melhorias a posteriori, né? Então, vamos testar isso num protocolo de menor valor, que seja mais flexível, que tenha uma superfície de ataque
maior, vamos entender os desdobramentos disso e, eventualmente, se fizer sentido, a gente implementa isso no Bitcoin. E também, quem não quiser seguir, fica tranquilo, o original vai estar sempre lá para quem acha que o que faz sentido é o ouro digital, é o ativo digital escasso, que, por natureza, sempre vai funcionar como uma rede de pagamento em escala global, né? E imune à censura. Então, eu acho que as características base, elas precisam ser preservadas nesse momento, porque já existe o campo de experimentação para outras aplicações. Essa é um pouco a minha visão. Entendi, entendi. Outro aspecto também, Safira, você recentemente se juntou aí a Transfero, né, que tem o BRZ, uma stablecoin de reais, né? O que te motivou a fazer esse movimento e como é que você vê o papel das stablecoins nesse ambiente também? Uhum. Eu encerrei meu mandato na Bcrypto no final do ano passado, né? Foi um período bastante interessante de maior interlocução com os reguladores, também de tentar aglutinar um pouco mais o ecossistema do Brasil, no sentido de criar uma interlocução nesse momento onde a gente vai ter um aprofundamento da discussão regulatória. E encerrado esse período, eu comecei a sondar o mercado. A Transfero é uma empresa que eu acompanho desde o seu nascimento lá atrás, quando eles começaram com a proposta de ser uma espécie de BitPay no Brasil, né? E também mantive contato, principalmente com o Thiago, ao longo de todo esse tempo, e fui acompanhando o crescimento do BRZ, né? E aí o principal incentivo é entender para que o BRZ tem servido atualmente, né? E o leque de possibilidades para o mercado local que esse instrumento cria, né? Hoje, o que acontece? O real, não existe entrega física de real em nenhum lugar do mundo, né? O real é um no deliver forward. Então, o que acontece? Qualquer banco internacional que fizer operações com a divisa em reais não faz essa entrega física fora e toda a conversão passa no mínimo por duas divisas, né? Você tem que trocar por dólar e depois... O que a gente chama de uma moeda não conversível, né? Não então, assim, só conversível. pode negociar dentro do ambiente do Banco Central do Brasil, que é no Brasil, né? Exato. E aí, o que o BRZ resolve nesse sentido? Né? Ele rompe essas fronteiras, né? Que o operador que quiser ter exposição em moeda local, e aí seja um operador estrangeiro com posição no Brasil, seja um brasileiro que queira ter exposições no exterior, consiga fazer isso de forma muito mais eficiente, com um nível de versatilidade muito maior para fazer seus hedges e criar a sua exposição. E isso acabou ganhando muita atração recentemente, né? A gente tem trabalhado muito fortemente na disseminação do BRZ pelo maior número possível de corretores internacionais, e a gente acredita que isso tem um papel transformador para o mercado brasileiro, né? Isso tende a gerar mais competição, né? Então, a gente sabe que, comparativamente, quando a gente olha com os preços comprados pelas exchanges internacionais, ainda é caro se operar nas exchanges locais aqui no Brasil. A quantidade de pares de negociação também é muito mais limitada do que a gente vê nas exchanges globais, e também outros tipos de modelos de operação que antes não estavam disponíveis para os operadores brasileiros, a não ser que você operasse diretamente ali em Bitcoin e aí ficasse exposto em uma outra stablecoin de dólar. Então, a gente entende que o BRZ cumpre esse papel muito bem, e a gente acha também que tem espaço para vários outros casos de uso aí que a gente tem trabalhado, que a gente espera anunciar ao longo dos próximos meses. Tá bom. A gente vai ter que voltar logo então aqui, para você comentar tudo que você está fazendo aí, dessa parte de produtos e parceria, que eu acho que tem bastante coisa interessante lá, que imagino que você deva estar construindo aí, que logo em breve você venha falar. Safira, voltando um pouquinho da parte de casos de uso aí de blockchain, da Ethereum, etc., tem algum que você recentemente se deparou e que falou, nossa, isso aqui é legal? Você já comentou um pouco de DeFi, né? Mas DeFi é um grupo gigante ali com várias, né? Você consegue citar algum que você olhou e falou, pô, isso aqui parece legal? Não, assim, o Wave eu acho muito legal. Além de ter uma equipe técnica bastante competente, eles conseguiram ali gerar um engajamento de comunidade, acho impressionante. O próprio case da Uniswap, né? Aquele airdrop que eles fizeram lá atrás, num primeiro momento, eu falei assim, putz, mais um tentando criar massa, imprimindo dinheiro de graça. Né? Porque na prática, os airdrops nada mais são do que você distribuindo riqueza a partir da diluição do seu estoque, né? Você aumenta a diluição e sai distribuindo. E funcionou, né? Eu lembro da discussão do Uniswap, até que eles estavam aquela discussão de você fazer UBI, né? Basic Income lá para todo mundo, que ele distribuiu, acho que na época eram $400 que valia, alguma coisa assim, né? Que ele distribuiu para todo mundo que tinha usado a plataforma, né? Pois é. Então, assim, esses modelos são muito interessantes porque eles geram engajamento, e eu acho que o que é legal dessa história toda, né? E por isso que eu acho que a gente ainda está no início desse ambiente de experimentação. É quando a gente conseguir
encontrar um modelo que case a propriedade dos dados que estiverem sendo explorados dentro de uma determinada plataforma e uma forma de monetização direta do proprietário desses dados. Isso, para mim, é um caso de uso para a blockchain muito interessante, mas que ainda não fechou muito bem, né? A gente tem o Basic Attention Token, que é o token nativo do browser, né? Que é um browser que funciona muito bem, né? Isso é interessante. A gente ainda precisa chegar nesse estágio onde você consumir uma aplicação descentralizada não necessariamente signifique uma perda de usabilidade, né? Hoje, quando a gente vai usar uma DEX, por exemplo, né, uma exchange descentralizada, ainda a usabilidade é muito mais complexa e menos amigável do que uma exchange centralizada, né? Acho que a própria questão, o custo do gas ainda também é um grande impeditivo, né? Aí eu vou até discordar com você. Eu acho que o custo do gas, sim, ele é um impedimento, ele fica caro para você fazer transações, mas eu acho, por exemplo, pegar a Uniswap, que é a principal, acho ela muito mais intuitiva do que qualquer exchange, né? Porque você entra lá, já troca, e ela tem uma vantagem também que você não precisa ficar vendo o par das exchanges, né? Porque às vezes tem Sim. exchange que tem só o par da moeda ABC contra Bitcoin, e você só tem Ethereum, daí você tem que fazer Ethereum para Bitcoin, Bitcoin para... Na Uniswap ele já faz tudo direto, né? Então, assim, eu acho que ele tem uma usabilidade melhor, mas ainda é caro, né? Acho que esse é o ponto por conta da rede Ethereum, que ainda tá bem cara, né? Tá bem caro. E aí, nesse sentido, a Binance Smart Chain deu um salto, né? É uma rede que ela é mais centralizada, mas ela consegue ser muito mais eficiente, tanto que boa parte do volume hoje está migrando para lá. Então, eu acho que é um ambiente de experimentação muito interessante, assim, mas o disclaimer que eu faço para DeFi é aquilo, tem que ser uma fatia pequena do seu portfólio e você tem que saber que aquilo tem um nível de assimetria bastante alto. Então, assim, você tem que saber que se der errado, você vai perder pouco, e se der certo, você ganha muito. E é isso, né? Quando a gente olha ali os yields de alguns protocolos, e aí tem yield farming, enfim, tem várias possibilidades aí surgindo, né? Que tendem a se tornar cada vez mais relevantes. Mas ainda é um ambiente de mais risco, na minha opinião. É de mais Mas experimentação, também, né? mais experimentação, mas também carrega aí potencial de retorno mais elevado, né? Acho que o que a gente sempre, quando você sempre faz isso, tem que ter aquele análise de risco-retorno, né? Então, assim, o risco é alto, com certeza, porque tem um ambiente de experimentação, mas se o retorno for equivalente, aí é simplesmente se ajustar o quanto você vai colocar, né? Obviamente não faz sentido você colocar 90% do que você tem de dinheiro num negócio desse, porque o risco é alto, mas sei lá, percentual 1, 2, 5, 10, aí depende de cada um, percentual baixo, acho que faz sentido. Safio, tem muita gente que está começando, entrando nesse ambiente de blockchain aí agora, né? Então, assim, tem acho que uma onda muito grande que aconteceu em 2017, né? Com muita gente conhecendo o Bitcoin e entrando, né? E acho que está tendo agora uma segunda onda aí de muita gente. Eu imagino que você esteja como eu aí, muita gente te perguntando onde eu compro, o que eu faço, o que eu compro, etc. Eu queria ouvir qual que é a sua dica para quem está entrando, e eu separaria dois grupos agora. O grupo de quem é programador, né, quem quer saber da tecnologia ou quer entender da tecnologia, e o grupo de investidores, quem quer investir em cripto. Qual seria a sua dica para esses dois grupos? Quem é desenvolvedor, as oportunidades são enormes, né? E aí o que eu sugiro é se envolva nisso o quanto antes, e aí aproveite da beleza do open source para sujar a mão, botar a mão na massa. As bibliotecas estão todas abertas aí, você pode forcar um projeto que já funciona e fazer as suas customizações. Então, para quem é desenvolvedor, é começar o quanto antes, né? E buscar formação. Existe conteúdo abundante na internet, muita coisa gratuita, de qualidade. Inclusive, fica a dica, né? Desenvolvedores, hoje o BRZ é um dos apoiadores do Hackathon da Solana, tá em aberto aí. Vai ser um hackathon global com mais de $1 milhão de dólares de premiação. Então, várias iniciativas aí vão ser apoiadas e a gente vai ter um track regional aqui para Brasil e Argentina. Então, desenvolvedores que já têm alguma familiaridade com blockchain, que já constroem suas primeiras aplicações, sugiro procurar maiores informações. Pode ser uma oportunidade interessante de exercitar suas habilidades e, eventualmente, ali encontrar uma possibilidade de você desenvolver um projeto com um funding relevante. Então, isso para desenvolvedores e programadores. E para quem está olhando isso como uma alternativa de investimento, o primeiro passo é dar uma olhada e tirar uma fotografia do seu portfólio atual, né? Antes de você incluir cripto. E entender no que você está exposto também, o seu meio de vida, né? Fazer aquela boa e velha lição de casa para fazer a radiografia de como estão seus investimentos.
e aí, a partir disso, definir qual deve ser a exposição que você vai ter em criptoativos. Eu acho que, definitivamente, alguma exposição todo mundo deveria ter. Eu já fui mais cauteloso, mas hoje em dia eu acho que todo mundo, independente da idade, do risco, pelo menos 1% você tem que ter em cripto, porque a simetria é muito favorável e a rentabilidade principalmente da renda fixa já não é mais o que historicamente foi no Brasil. E aí depois ir compondo o seu portfólio de forma cautelosa, né? Eu acho que o erro mais comum é, vou sair juntando aqui, vou colocar 10, 12 criptos. Aí vira gambling, né? Você está basicamente distribuindo fichas na roleta e torcendo Você para... nem consegue acompanhar nem entender os 10, 12, né? Você nem sabe o que você está comprando. Então, o É. que eu costumo usar como regra de bolso, né? É não mais do que 5 criptoativos, e aí começar compondo esse portfólio majoritariamente com Bitcoin, e aí vai colocando camadas adicionais à medida que você vai se sentindo confortável com a proposta de cada um dos protocolos. Mas aí de novo, né? Procure entender o que você está comprando e os diferenciais propostos por aquela plataforma, né? Porque o que a gente mais tem aí nesse mercado são projetos onde você tem muita espuma e muito pouca substância embaixo, né? A gente tem o caso da Dogecoin aí, né? Que tá muito em alta, né? Graças ao Elon Musk, mas que pelo menos é um projeto honesto, né? Ele nunca se propôs a ser sério, né? Ele nasceu como um meme, segue sendo um meme, né? Não tem um desenvolvedor sequer dedicado a promover melhorias no protocolo, nível de utilização também é super baixo, mas ele tem subido bastante, porque é isso, são os tempos que a gente vive, né? O poder de um meme muitas vezes fala mais alto do que qualquer fundamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê outros projetos, principalmente mais ligados ao Web3 e tentando ser competidores do Ethereum, onde muito provavelmente são projetos que vão morrer ao longo do tempo, né? Então, é isso, é ser conservador, entender o quanto de tempo e o quanto de capital você está disposto a alocar para esse mercado e compondo o seu portfólio usando o preço médio que está provado aí, que ao longo do tempo é a melhor das estratégias, né? A não ser que você tenha tempo e sorte também, né? E know-how, você dificilmente vai conseguir comprar na mínima e vender na máxima, né? Então, seja humilde perante a incerteza e vá compondo a sua posição ao longo do tempo, até que você atinja ali um determinado percentual de exposição dentro do seu portfólio. Não, e acho que tem que ir devagar, né? Eu estava até comentando com outro amigo esses dias que agora está naquele momento que todo mundo que entrou em cripto, a questão de, sei lá, 2 anos atrás, está se achando gênio, né? Porque, assim, qualquer coisa que você comprou, subiu lá 1, 2, 3, 30 vezes, às vezes, Não é só o que você cripto, né? comprou, né? Quem comprou ETF também há 2 anos também está se achando gênio, e é isso. Você não é um gênio, é só o Fed que está te salvando. Exatamente. Você tem um efeito aí das moedas fiduciárias também, que não é desprezível, certamente, que acabou inflando todo esse mercado e ajustando, né? Então, acho que um pouco essa que você falou de escolhe lá 1, 2, 3, 4, 5, entende, né? Entende o que você está comprando. Você não vai colocar dinheiro num negócio que você não vai entender, né? Então, assim, isso é bem importante. E o curioso é que a maioria das pessoas falham nesse básico até, né, que acabam indo na onda, naquela dica que o amigo falou, etc. E quando vê, está com... Eu tive vários casos aqui, que você está com 15. Aí você pergunta, mas isso aqui o que é? Ah, isso aqui é porque o fulano falou que... Aí já está tudo complicado, né? Porque se não entendeu porque que subiu e não vai entender porque que vai cair, né? Se cair. Então, e acho que é outra, pouco dessa... um erro muito comum é tentar achar o próximo Bitcoin, né? Não vai existir o próximo Bitcoin, como também não vai existir o próximo Ethereum, porque o contexto que esses criptoativos foram criados e os primeiros anos que eles tiveram de experimentação, de desenvolvimento, de melhoria, não vai acontecer mais. Porque hoje, qualquer coisa mais relevante já vai começar com um caminhão de capital aportado ali. Isso vai gerar uma dinâmica distinta do que a gente teve lá atrás, né? Então, existem oportunidades de valorização exponencial? Existem, de fato existem. Mas elas vão surgir com o tempo e dificilmente hoje você vai saber, ter a clareza de saber aonde alocar suas fichas. Então, é melhor fazer o Não, arroz com feijão. e aí vem até todo ponto. E quanto menos você tiver envolvido, menor a chance de você conseguir ver isso aí, né? Então, acho que é um pouco isso aí, cara. Começa, se envolve logo, porque aí você vai entendendo e vai vendo para onde o mercado vai estar e você vai ter mais chance nesse sentido de saber qual que vai ser o próximo Bitcoin quando surgir, ou o próximo ou um protocolo tão disruptivo que nem esses, né? Por mais que não sejam da mesma ideia, né? Porque se não tiver envolvido, aí que você não vai saber mesmo, né? E aí tem um outro ponto, né? O Bitcoin está numa zona de acumulação que vai
até o fim desse ciclo de halving, né, que é 2024, onde é muito importante você aproveitar essa janela para formar sua posição. Porque à medida que o tempo passa e o Bitcoin vai se tornando mais escasso, se a tese de investimento se concretizar, ele vai se valorizar substancialmente. E aí vai ser cada vez mais difícil você ter uma unidade inteira de Bitcoin. Já é difícil hoje, né? É Principalmente caro. quando a gente fala de Brasil, o que há 2, 3 anos atrás era muito mais acessível para a maior parte das pessoas. Então a gente tem que entender essa dinâmica, né? Enquanto os outros protocolos são muito mais abundantes na sua quantidade em circulação, o Bitcoin é extremamente escasso. E ele vai se tornar cada vez mais escasso. Então, se preocupa no essencial, que é acumular o que já está provado, que tem valor, que tem maior nível de aceitação, e aí você vai compondo a sua posição nos demais sem tanta urgência, né? Porque eles tendem a ter um ciclo de vida diferente do Bitcoin. Tá bom. Safiri, está ótima a conversa aqui, mas eu tenho mais ou menos um tempo ali que eu miro para a gente não fugir muito. Eu queria que você desse duas coisas finais aqui. Uma é desse uma mensagem final para todo mundo que está ouvindo a gente, e outra também, os teus contatos aí, onde as pessoas te acham para continuar essa conversa, caso elas queiram. Legal. Tem o meu podcast, ele está nas principais plataformas aí, o Bloco Cripto, inclusive tive o prazer de falar com o Gustavo, um dos episódios mais ouvidos lá. Você também vai me encontrar no Twitter, @BlocoCripto, não costumo postar muito, mas estou lá para fazer contatos. LinkedIn também me encontra como Safiri Félix. A mensagem é essa, assim, é entender que esse mercado tem a sua própria peculiaridade, né, as suas próprias peculiaridades, uma dinâmica de funcionamento diferente do mercado financeiro convencional, e saber que, dentro desse contexto, é importante se expor o quanto antes, porque parece ser uma tendência irreversível, né? Cada dia que passa, fica mais claro que o mercado rompeu aquela barreira ali do nicho e hoje é assunto aí em todas as mesas com gestores ao redor do mundo, né? Então, o investidor de varejo tem que tirar proveito dessa possibilidade, né? De ter um investimento extremamente acessível e democrático, né? Você pode começar a investir nesse mercado com somas muito, muito acessíveis para quase todo mundo, e também saber que você está diante de uma oportunidade, diria, quase que única, né? Dentro das outras classes de ativo. Acho que nenhuma outra possibilidade de investimento tem uma relação risco-retorno tão favorável. Então, considerando isso, né, é importante inserir isso o quanto antes como uma ferramenta de construção de patrimônio. É curioso você comentar essa ideia do risco-retorno, porque todo mundo que começa a olhar o Bitcoin de uma forma assim, mais profissional já começa a olhar o risco, né? A volatilidade, 100% ao ano, etc. Só que esquece o outro lado, né? Que se o outro lado compensar esse risco, tá resolvido, né? Aí é só questão de se ajustar o quanto você coloca. É isso aí. Tá bom. Safiri, brigadão aí. A gente volta em breve logo, né? Tô vendo que você tem muita coisa aí que você está desenvolvendo e tal. A gente daqui a pouco tem novidade, daí eu quero que você venha aqui também para a gente conversar um pouco sobre tudo que você está vendo de novidade aí nesse mundo de stablecoins também e trazer toda essa monte de informação que você trouxe aí agora. Obrigado, Gustavo. Sempre à disposição. Tá bom? Obrigado. E para você que nos viu, não esquece de deixar o like, mandar para aquele amigo ou amiga que gosta desse assunto. Muita informação. O Safiri é um craque aqui nesse assunto, muita experiência aí em tudo que falou e fala com propriedade de um jeito que a gente consegue entender, né? Então, muito obrigado e até semana que vem.